Muito bom dia, amigos do Facebook. Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nessa vibração positiva, nessa irradiação em que o nosso pensamento caminha de aproximação com o Pai. O programa Dia Felicidade, há 8 anos no ar, traz mensagens e reflexões. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Obrigado por vocês que já nos acompanham, né? Daqui a pouquinho vamos dar os nomes dos nossos amigos que estão conosco, mas o programa Aldeia Felicidade está começando. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Você está entrando na Aldeia Felicidade. Bom dia, Maura. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Nosso querido Meireles, muita paz, muita luz no coração. Todos vocês, beijo grande no coração. Nossa querida Neuza Pereira. Bom dia. Bom dia para todos vocês. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta. Sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Perdoar é tirar uma carga que não nos permitiria caminhar se não a tirasse. Nós não merecemos esse peso. Talvez tenhamos merecido o ferimento, mas o peso da mágoa, esse não. Minha saudação a você, meu querido ouvinte. Minha saudação a você, minha querida ouvinte. Minha saudação a vocês, facebookianos, nesta manhã tão especial. Estamos chegando mais uma vez com aquela alegria, aquela vontade de levarmos uma mensagem de luz, uma companhia útil, agradável e amiga a todos vocês. Você que está acompanhando a nossa região, muito bom dia. Você que nos acompanha através da grande rede, e especialmente hoje através do Facebook, muito bom dia. Bom dia, flor do dia. O programa Aldeia Felicidade traz mensagens e traz reflexões. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Muito bom dia, nosso querido Belo, os nossos amigos que nos acompanham através da grande rede, especialmente hoje, como eu falei, do Facebook. Essa ferramenta tão especial, quando fazemos dela um grande divulgador do que existe de melhor. Quando nós nos entendemos como criaturas divinas. Nosso querido Brás Tamanini, nosso querido Nilton Filagrana, lá em Maringá, um beijo grande para toda a família, para a Vitória, né, para a mamãe, muita paz, muita luz no coração. Nós começamos com uma bela mensagem, como todo domingo, que toca fundo o coração. O Consolador prometido por Jesus já está conosco. E Jesus e seus emissários decidiram chamá-lo de Espiritismo. Nosso querido Amaury Rafael, lá em Rio do Campo, muito bom dia para todos vocês. Obrigado por essa companhia, por essa parceria tão especial. Então, como é a doutrina dos espíritos e não dos espíritas, Jesus e o Espírito de Verdade, à frente, João Batista, né, e tantos outros emissários, decidiram chamá-lo de Espiritismo, justamente porque refere-se à doutrina de todos nós que somos criaturas imortais. Beijo grande a Fefe, minha irmã. Muita paz, muita luz para o Cláudio, para todos que nos acompanham. Nosso querido Vilmar Zermiani, nessa manhã tão especial. Nós agradecemos essa irradiação, essa vibração, porque quando nossas mentes se posicionam de modo favorável a receber uma mensagem de luz, tudo se altera ao nosso lado. A psicosfera muda e ela é potencializada pelos amigos espirituais. E o planeta muda, porque a mudança do planeta que nós queremos, todos já sabemos, começa por nós mesmos, né? Então, um beijo grande para você. E nós ouvimos aqui de Lacordaire uma mensagem muito linda falando sobre o Evangelho de Jesus, ou melhor, o Evangelho de Deus que Jesus trouxe. Jesus era o próprio Evangelho, porque ele nos dá a significação da sua estadia no planeta, quando não só usou de palavras, mas pelo exemplo, fez o que todos nós deveríamos pelo menos procurar fazer. É claro que a envergadura moral de Jesus
é uma distância incomensurável. Se nós temos 1, 2 bilhões de anos, ele tem lá para mais de 20, porque já era o Espírito perfeito, a época que, como arquiteto sideral, elaborou a nossa casa, nossa mãe terra, nossa mãe Gaia, que está aqui para que nós evoluamos, né? Para que nós sintamos essa vibração positiva e nos sintamos como criaturas divinas. Quando nós falamos que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, certamente não é com o corpo físico. O corpo humano ou a humanidade é usada para que o espírito evolua, progrida, se burile e com esse burilamento se aproxime mais com o Pai. O Espírito de verdade nos dá 2 ensinamentos muito sérios e profundos. O primeiro é amai-vos. O segundo, e não menos importante, é instruí-vos. Nosso querido Nilson Zanella, obrigado por estar conosco, lá em Benedito, né? Então, é o programa Aldeia Felicidade chegando em todos os lugarzinhos, né? Temos certeza que também lá no exterior muitos amigos nossos nos acompanham e que recebem a vibração das nossas mentes, né? Então, amai-vos e instruí-vos. Veja a importância de nós nos conectarmos com o mais alto através do aprendizado. Nós temos a oportunidade de aprender e há 8 anos o programa Aldeia Felicidade está no ar. E há 8 anos nós convidamos todos os que querem se aproximar do Pai através dessa instrução interior, da instrução espiritual para as nossas noites de estudos. Nós celebramos a união da presença do Cristo através do nosso aprendizado. O que nos falta é a vontade. Porque inteligência todos temos, é o atributo do espírito, e nós somos espíritos. O pensamento que se confunde com o espírito também é um atributo do espírito. E nós temos que mudar as coisas da nossa vida através do pensamento. Como é que nós vamos mudar o pensamento? Nós vamos mudar o pensamento através de fazendo alguma coisa diferente. E que seja consistente, duradoura, da realidade espiritual. Que ela nos dê a bagagem que nós precisamos para que mesmo através das dificuldades, né, das nossas oportunidades de evolução, mudamos o nome, em vez de problemas, oportunidades evolutivas, nos aproximar do Pai. E isso todos podemos. Esta semana nas redes sociais, eu coloquei uma mensagem linda que Chico Xavier recebeu de Maria de Nazaré, porque num momento assim um pouco mais conflituoso, ele pediu a Emmanuel, me traga a mensagem de nossa querida mãe, e passou uma semana e ele trouxe. Chico trouxe a mensagem de Maria de Nazaré. Ela disse que isso também passará. Então, nossos momentos que aparentemente são felizes, mas essa felicidade frugal, que não nos abastece o coração, passa. Os tempos difíceis também passam. E uma dessas nossas amigas, querida, talvez passando por uma dificuldade maior, disse, mas quando vai passar? Vai passar quando nós aprendermos a lição, quando nós tivermos o sentimento de harmonia com o mais alto. Porque quando nós aprendemos pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, fica mais fácil absorver os ensinamentos que às vezes são mais duros. Porque nós estamos na nossa melhor existência, já fomos bem piorzinhos, para não usarmos uma palavra um pouco mais delicada, né? Então nós estamos sempre progredindo. E os amigos espirituais nos dizem que não há retrogradação. Não há, pode ser até que nós estacionemos em determinada existência, mas isso é por nossa conta. Essa luz maior que recebemos do mais alto é o que caracteriza uma criatura divina. Nós só sofremos por causa das nossas imperfeições. Dizem-nos os espíritos, quanto mais imperfeitos, mais sofrimentos. E o sofrimento não quer dizer que nós sejamos inferiores a alguém. Não, mas é porque às vezes já temos os ombros mais fortes para suportar aquela dor. E assim nós vamos caminhando, se aproximando. Nós não podemos nos revoltarmos contra as consequências do que nós mesmos fizemos em alguma época das nossas existências. Tenhamos a certeza que tudo caminha para uma realidade maior. A nossa felicidade e a reencarnação, a maior demonstração do amor de Deus por nós, é a oportunidade que nós temos de progredirmos cada vez mais. A alegria de estarmos com Jesus, seguindo os seus passos, porque ele disse, ninguém vem ao Pai se não é por mim. E quando ele fala assim, é por quê? Porque nós temos que tê-lo como nosso exemplo, procurar segui-lo nas suas caminhadas de amor, de orientação, de divulgação do cristianismo. E a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, é o cristianismo redivivo. Todos podemos abraçar uma causa maior. Nos contentamos às vezes com poucas coisas.
E as poucas coisas é o que a materialidade nos oferece, que não é nada perante o universo. Haroldo Dutra Dias diz que às vezes nós trabalhamos muito para ficar de frente por uma praia paradisíaca. Ele usa a expressão, né, num dos monumentos da humanidade, e trabalhamos muito para isso. Mas os espíritos que já subiram um pouco na plataforma espiritual, emocional e moral, eles ficam de frente para uma nebulosa. Olha que maravilhoso, com a expressão que nos dá certeza que vamos progredir sempre. Joana de Ângeles, mentora espiritual do nosso querido Divaldo Pereira Franco, hoje com 91 anos, e trabalhando arduamente ainda pela divulgação do Consolador, nos diz que a maior fatalidade do ser humano é a sua perfeição. Então, se tem alguma coisa que nós podemos ter certeza, é que nós seremos felizes. Mas aquela felicidade real, que abastece e enche o nosso coração de alegria e de paz. E sem paz, ninguém é feliz. Ninguém foge de si mesmo. Nós estamos nessa caminhada porque a consciência começa a nos cobrar. E ela cobra. Nós, quando desencarnarmos, quando o nosso corpo físico fenecer, não teremos um tribunal nos julgando. Esqueça esse tribunal. Esqueça um juiz de toga dizendo que você fez isso. Não, nós estamos carregados com as nossas vibrações. Maculamos o nosso corpo espiritual. Maculamos. Manchamos com as nossas atividades que às vezes não são nada boas. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa aos outros que nós não gostaríamos que nos fizessem. Ali se situa talvez a maior lição do Cristo. Eu não posso fazer nada para alguém que eu não queira para mim. Deixa eu atender a ligação. Bom dia. Alô? 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 Não estou conseguindo falar, eu acho que é a Neivane. Alô? Alô? Deixa eu ver aqui um pouquinho, porque ela sempre tem uma reflexão muito importante para nós. Alô? 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 Bom dia, Neivane. Aqui eu não estou conseguindo colocar no ar, né? Peço desculpas. Não sei o que está acontecendo, mas afinal de contas, eu sei que ela está vibrando conosco, né? Vou ver, talvez ela ligue de novo e a gente consiga, né? Aqui o equipamento está tudo certo. Então, como nós falávamos, vamos ler uma mensagem muito especial de Lacordaire. E o cristianismo redivivo nos chega através de espíritos como São Luís, São Vicente de Paulo, né? Vamos ver agora se nós conseguimos atender. Bom dia? Bom dia. Agora sim. Beleza. Ótima reflexão, Zeca, que a gente recolhe exatamente o que planta. Então, tudo o que nós estamos vivenciando nesse momento é resultado daquilo que a gente plantou. Se não foi nessa, noutras existências. E como você falou, todos nós, ninguém aqui vive feliz. A felicidade, ela é por momentos. Nós não conseguimos ser felizes diretos ainda. Por quê? Porque nós estamos muito comprometidos. Já fizemos muitas coisas erradas. E ainda fizemos. Toda vez que eu tenho raiva de alguém, toda vez que eu tenho inveja, toda vez que eu almejo aquilo que não é meu, toda vez que eu não compreendo as pessoas que estão ao meu lado, eu estou contraindo dívidas. Então, assim, são sentimentos fortes em nós. Todos nós, inclusive nós sentimos ainda alguns desses sentimentos. Mas o que podemos fazer? Trocá-los por coisas boas. Vem o nervoso, a gente fica nervosa, vem o nervosismo, tentar respirar, mudar de ar, sair daí, elevar o pensamento, porque isso é um treino diário. E como eu achei também muito interessante o que tu falou, quem está sofrendo agora um sofrimento assim, mais pesado é porque já tem ombros para suportar, né? Então isso não é castigo. Vamos suportar esse sofrimento com amor, com dignidade. Nós podemos sofrer, mas assim, ó, diz assim, eu tenho que aprender a amar, eu tenho que aprender a perdoar. E esse sofrimento vai amenizando, até eu compreender que tudo passa. Não é, Zeca? Exatamente. Mesmo porque no planeta Terra ninguém é feliz.
Nem os espíritos nos dizem que nem a juventude, a fama e o dinheiro fazem alguém feliz no planeta Terra, mas sim o destino que a gente dá para tudo isso. Se não trabalharmos pelo bem de quem está ao nosso lado, esqueça, não seremos felizes. A nossa felicidade depende da felicidade que levarmos para quem está ao nosso lado, não é, Neivane? É isso aí. Vamos então melhorar a cada dia. Se tem alguém, toda semana, alguém que eu ofendi, peça perdão. Se está na parte espiritual, eleva o pensamento e pense, eu quero ser melhor, eu vou conseguir. Porque tudo começa pelo pensamento. Continuem conosco. Muito obrigada. Obrigado também, Neivane, sempre com a reflexão séria, profunda, trazendo para o nosso dia a dia o que nós temos de melhor. Nossa querida Miriam Camelino Pandini, obrigado por estar conosco também. São muitos amigos que se manifestam e nós não podemos, claro, nominar a todos, mas à medida do possível vamos fazendo com que essa mensagem de luz que está no coração de cada um chegue para quem está ouvindo a Trentina FM, para quem está nos assistindo através do Facebook. Vamos à mensagem então que fala sobre orgulho e humildade. Na verdade, a mensagem ela é mais longa. Eu peguei aqui uma análise desse artigo que está no Evangelho segundo o Espiritismo de Lacordaire, em 1863. Sempre pela psicografia, pela psicofonia, são espíritos que já se abasteceram, né, de certo modo, do que a pátria espiritual nos oferece, do que Jesus nos trouxe e que, através da boa vontade, também querem que nós sintamos essa vibração positiva e mudemos o nosso modo de pensar. E o nosso modo de pensar muda cada vez que nós nos prontifiquemos a fazer do nosso corpo espiritual uma armadura, que sintamos essa envergadura através dos ensinamentos que Jesus nos traz e que o Consolador prometido esclarece muito bem. Ele diz assim: venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Esta é uma das atividades do Espírito, que, tendo alcançado um bom nível de evolução, se dispõe a colaborar com seus irmãos, ainda presos aos valores da vida material, mas já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos Espíritos através do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, que lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento do seu potencial divino, que trazem em si desde a sua criação por Deus, nosso Pai. E eles sempre vieram e continuam vindo, muitas vezes de forma ostensiva através de médiuns, outras inspirando, aconselhando durante o sono físico ou mesmo em vigília, mas não sendo atendidos quase sempre, sendo até repelidos outras vezes. Mas eles perseveram, confiantes nas leis divinas e em nós, em nossa perfectibilidade, porque sabem das nossas dificuldades em sair do visgo que nos prende à terra. Vem com vontade, com entusiasmo, com humildade, pedindo o amparo de Deus. Nessa mensagem, psicografada em 1863, humildemente, Lacordaire pede o amparo espiritual para que sua palavra seja compreensível por todos. Diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre os homens. Assim o é, por ser um sentimento que, juntamente com o amor, é o resumo de todas as virtudes. Isto é, sem o desenvolvimento das demais, ela não cresce nem se desenvolve. Afirma também que sem humildade não se pode ser caridoso para o próximo, pois esse sentimento é que nivela todos os homens, fazendo-os sentirem-se iguais, levando-os a se ajudarem mutuamente, encaminhando-os todos para o bem. O orgulhoso coloca-se sempre acima dos demais. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtude, ele diz, que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Dirige-se aos ricos e aos orgulhosos, a verem os pobres como filhos de Deus iguais a ele, a quem lhes cabe auxiliar e amparar, ressaltando a transitoriedade dos bens e valores materiais que ficarão na terra com a morte do corpo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pedistes esmola? Que não pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? Oh, expressão do nosso Lacordaire, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo,
sobre o que constitui a grandeza e a humildade no outro. O entendimento das leis das vidas sucessivas e sua aceitação é talvez a maior demonstração da inutilidade do orgulho, uma vez que através delas pode-se passar tantas vezes quantas forem necessárias ao aprendizado e ao aperfeiçoamento pela experiência da pobreza, da riqueza, vivendo-se nos meios mais variados. O orgulho de quê? Se cada existência é tão transitória? Ressalta o autor que todos os homens são iguais perante Deus, sendo distinguidos apenas pelas qualificações nobres que consegue desenvolver em si mesmo, e que a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza, sendo o orgulho o terrível inimigo da humanidade. Dirige-se também aos pobres e humildes, que lutam para sobreviver em um mundo que os exclui. Conclamos a confiarem em Deus, argumentando que quase sempre a felicidade dos ricos é apenas ilusão e aparência. Pede aos que sofrem injustiça dos homens que não alimentem ódio no coração, que sejam indulgentes com as faltas alheias, porque esse ato é caridade. E reconhecer que só Deus é grande e só Ele tudo pode é ser humilde. Conclama todos a serem caridosos e generosos com humildade, demolindo os motivos ilusórios do orgulho, que em realidade são vencidos pela morte do corpo físico. Fala das transformações que tornará nosso mundo um paraíso terreno, quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade, quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas suas diferenças, com fraternidade e humildade. A nossa querida Zete Ventura e nosso Agenor, desejamos melhoras com o nosso grande irmão, né, e tantos outros que nos acompanham pelo Facebook. Beijo grande no coração de todos. Então a mensagem que nos toca a fundo os corações, porque sabemos que a humildade já é um patamar mais elevado. Nenhum de nós, do planeta Terra, somos humildes, né? Tivemos a maior demonstração aí com o Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Alguns espíritos que já, bem mais elevados que nós, se colocaram à nossa disposição. Mas nós estamos trabalhando para que o nosso dia de hoje seja melhor que o de ontem e que amanhã seja melhor ainda. Porque o verdadeiro cristão, diz-nos Allan Kardec, o verdadeiro espírita, é aquele que procura domar as suas más inclinações, trabalhando para isso, se esforçando para isso, aprendendo para isso, hoje melhor que ontem e amanhã ainda melhor. Porque tudo que nós vemos com os nossos olhos físicos, tudo que nós enxergamos, inclusive nosso corpo físico, desaparecerá. O que nós queremos para nós daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos? Olha o presente que Deus nos deu, junto com a nossa vida, Ele nos deu esse grande presente que é a imortalidade. Nós somos espíritos, criaturas imortais, criados à imagem e semelhança de luz. O que nos comanda, o que nós pensamos, o que nós fazemos, é uma centelha de luz. Talvez a forma mais próxima que nós temos de enxergar como é o Espírito que comanda tudo isso. O que nós queremos para Ele, o que nós queremos para nós, não podemos fazer, né? Que seja sentido pelos nossos irmãos. O que nós não queremos para nós, não podemos deixar que nossos irmãos sintam em seu coração, nos seus sentimentos. A começar pelos nossos irmãozinhos animais, nossas irmãs aves. Façamos o melhor possível, né? Que coloquemos as nossas possibilidades redentoras, porque o aperfeiçoamento se chama redenção, né? Porque a redenção nos aproxima do Pai. E quanto mais pertinho de Deus, mais bem faremos. E quanto mais bem fizermos, mais nos sentiremos bem. E com o coração cheio de alegria, vamos nos aproximando do Pai e interpretando as nossas adversidades, os nossos problemas, como mais um passo a ser dado, como oportunidades de evolução. É para isso que estamos no planeta Terra. Vamos ouvir uma música muito especial que justamente fala dessa dádiva, da maior demonstração de Deus, do seu amor por nós, que é a reencarnação. Quer queiramos ou não, aceitemos ou não, acreditemos ou não, reencarnação é lei de Deus, é lei divina. Todos já tivemos muitas existências, erramos muito, nos equivocamos muito, teremos outras tantas, para que, após esse burilamento, possamos também sermos como um Jesus. Somos espíritos crísticos na medida que nos
coloquemos à disposição do Pai para fazer o que Jesus fez. Não com aquela envergadura, né? Não com aquele coração cheio de amor, mas nós vamos nos aproximando cada vez mais que nós nos identificamos com Jesus e procuramos fazer a nossa parte. E isso está ao nosso alcance. Todos nós podemos fazer mais. O nosso egoísmo é tão grande que às vezes nós aceleramos o carro, aceleramos a moto, sem nos importarmos se vai passar alguém, se vai passar um irmãozinho animal, né? Uma irmã ave. Então nós poderíamos evitar muitos acidentes se fôssemos menos egoístas. Essa é a palavra certa. E o contrário do egoísmo é o amor, né? É a fraternidade, é a paz, é a caridade. Cada vez que nós pensamos nos outros, no que poderia acontecer, estamos deixando o egoísmo de lado e dando um passe nessa senda do bem, nessa aproximação com o Pai. Nossa querida Ivone Huggen, nosso querido Palova Fábio, Palova e o Fábio, né? Lá em Blumenau, um beijo grande, obrigado por estar conosco, nossa querida Vilma Fabiola, que é minha filhada e agora é mamãe também. Beijo grande para todos eles. Muita paz, muita luz no coração. Vamos ver essa música que é muito especial. Prestando atenção nessa letra que é muito legal. Sei que vai tocar fundo o seu coração. Oi, Cida. Cida Grava, minha cunhada, um beijo grande, nossa irmã querida. Beijo grande, muita paz, muita luz no coração. Estamos juntos, irradiando e vibrando com essa música também muito especial, com essa mensagem de luz que chega em todos os corações. Todos os domingos aqui no programa Aldeia Felicidade. O que você faz aqui? De onde vem? Pra onde vai? Vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. E você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Félia, beijo grande, o Cláudio. Márcia, a Kátia também conosco. Muita luz no coração de todos vocês. Já parou pra refletir? Vamos refletir. Faz aqui, De onde veio, pra onde vai? e se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Isso é justiça divina, é justiça de Deus. E a cada uma vamos progredindo, vamos evoluindo, vamos transformando a nossa vida em alguma coisa de bom, de real, que a materialidade não pode destruir. Nós somos muito mais do que isso que nós vimos todo dia no espelho. Muito, muito mais, pode ter certeza. Existe vida após a vida. Nosso querido Ivo Schweitzer, lá em Salete. Roseli Castilho, Prebe, obrigado por estar conosco. Aldeia Felicidade.
Paz e luz no seu lar. Vamos continuar falando de humildade. Oração por humildade. A humildade é uma das mais difíceis virtudes a ser conquistada. Humildade significa a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Para alcançá-la, precisamos nos despir do orgulho exacerbado, aceitando que não somos infalíveis, que nem sempre estamos certos. Aceitar que nos encontramos a caminho como os demais, que longa ainda será a jornada que nos cabe empreender. Fundamental, nesse processo da conquista da humildade, o autoconhecimento, que nos permitirá a consciência de como estamos, tanto em limitações como em qualidades conquistadas. Sim, porque ser humilde é aceitar plenamente os próprios defeitos e qualidades, sem a necessidade de invocar a vaidade. A humildade é essencial para os relacionamentos sadios. Quando somos humildes, respeitamos o próximo e, por reconhecermos igualmente imperfeitos, manifestamos compaixão para com os que ainda erram, assim como nós. No nosso processo evolutivo, mudar hábitos arraigados, cultivar virtudes, mais que necessidade, nos constitui um grande desafio. É preciso nos conscientizarmos dessa necessidade e utilizarmos os recursos possíveis para alcançarmos esse objetivo. As virtudes, uma vez conquistadas, passam a fazer parte da nossa riqueza espiritual. Não existe mercado que as venda, nem quem nos possa presenteá-las. Preciso é que atentemos para a necessidade do seu cultivo na própria intimidade, desde que todos as trazemos em germe. A fé raciocinada pode nos auxiliar neste grande objetivo. Para a conquista da humildade, essa flor linda e delicada que deve florir no jardim de nossos corações, precisamos, principalmente, nos conscientizarmos da nossa pequenez e das nossas dificuldades. Nada melhor do que nos dispormos à oração, uma oração sincera, numa rogativa de quem conhece as próprias deficiências e as fragilidades da alma. Deus de misericórdia, se algum êxito me busca, deixe-me perceber a tua bondade sobre as fraquezas que ainda sou. Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Diante dos outros, consente, Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando minha insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho, dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir-te para sempre. Na dor, fortalece meus ouvidos, para que te escutem os chamamentos de paz. E, quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construístes no universo, concede-me, Deus, de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo Oração por Humildade, do livro Amizade, pelo Espírito Meimei, uma psicografia do nosso querido Francisco de Paula Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Então, todos nós, é muito difícil que uma pessoa humilde seja humilhada, né? Mesmo que o patrão não tenha um reconhecimento pelo seu trabalho, que se perca nas suas emoções,
né? E que às vezes procure humilhar, ele sente no coração dó, compaixão de quem ainda precisa berrar para se fazer valer no planeta Terra. Estamos felizes, diz a Neivânia, aqui pela participação de tantos amigos. Nosso querido Edu Araújo Lemos, nosso querido lá em Balneário Camboriú, imagino, de vez em quando está viajando muito. Um beijo no coração dele e de toda a família, né? Nossa querida Tânia, nossa querida Genoveva, é uma família muito especial que está sempre nos nossos corações também. Todos vocês, tanto eles que estão conosco, um beijo grande. Bom dia, Edu. Nosso querido Arno Luiz Fiamucini, muita paz, muita luz, nos encontramos de vez em quando no caminete. Ele, a Dolores, um beijo muito grande, e todos os seus familiares. Tantos amigos e amigas, né, que agora estão conosco nessa vibração. Quando nós nos sentimos bem, nós iluminamos, primeiramente, o nosso corpo espiritual. Nosso padrão vibratório é que dita as normas, dita as nossas companhias, porque Jesus nos orientou, vigiai e orai. Porque nossos pensamentos ainda, em torno de 60 a 90 mil por dia, e a maioria deles não são muito bons, né, apontam para a necessidade que nós temos de nos melhorarmos. Nós temos, às vezes, preguiça de trabalhar o nosso pensamento, pensar o nosso pensamento. E não é redundância. Nós temos que pensar, à medida que vem um pensamento triste, um pensamento ruim, que nós podemos substituí-lo. A luz maior da presença do Cristo é o que determina o que eu quero para mim daqui a alguns segundos. Lei de causa e efeito, talvez não seja para alguns séculos, mas são para alguns segundos. Nossa querida Laís Leite, obrigado, beijo grande no coração, né? Então, assim, nós semeamos o que nós queremos. Se nós estamos agora colhendo alguma coisa que não seja muito boa, ou às vezes que não seja nada boa, não culpemos ninguém. Tudo concorre para o nosso bem. Já dizia Paulo de Tarso, nosso querido São Paulo na Igreja Católica. E ele mesmo dizia também que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? O Consolador prometido por Jesus e que se chamou Espiritismo, nos diz quem são. Alguns amigos que procuram ajuda, outros às vezes que não nos querem tão bem. Não vamos nem falar o mal, né? Porque tudo concorre para o nosso bem, e mesmo pelo mal, podemos ter uma interpretação da presença do Cristo que nos chama para uma realidade diferente, né? Às vezes uma doença, alguma limitação física, mental, que nós olhamos como uma tragédia, porque é uma coisa intempestiva, é coisa da materialidade, nós enxergamos com a nossa visão estreita, dizem-nos os amigos espirituais, como uma grande tragédia, quando aquilo talvez seja o sinal mais significativo da presença de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Mas a nossa consciência nos cobra em algum momento que nós devemos alguma coisa perante a humanidade. Devemos para nós mesmos. Porque tudo o que fizermos, podemos ter certeza, não é para nós. Ou melhor, é para nós, não é para os outros. O que nós fazemos não é para os outros, é para nós. Tanto o bem quanto aquilo que não é tão bem, a começar pelos nossos pensamentos. Cultivemos pensamentos bons. Não julgar, eu sempre comento nos nossos estudos, talvez seja o ápice da nossa atual existência, porque não julgar pressupõe humildade. Quando nós não julgamos mais ninguém, estamos aptos a dar mais um passinho de aproximação com o Pai. E é nessa luz que nós vamos fazendo estremecer o nosso interior, porque o Espírito vibra e faz com que uma luz maior se acenda em seu entorno. E as luzes que nós queremos levar se acendem automaticamente a partir do momento em que nós fazemos o que nós temos que fazer, não o que nós queremos, não o que nós gostamos. Nosso querido Belo, obrigado por estar conosco mais uma vez, nessa companhia de muitos anos. Obrigado, muita luz no coração de todos. Então, assim, nós acendemos o que nós queremos, né? A fogueira da paixão, do egoísmo, da fraternidade, né? Tudo depende de nós. Todo o nosso estado, ou a consequência do que nós fizermos, será sentida por nós mesmos. Semeadura e colheita. Ouvimos isso ao longo dos milênios, né, dos séculos. Ouvimos dos nossos bisavós, que passaram pelos avós, nossos pais falavam isso. Nós estamos falando isso, que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Mas tem um detalhe mais importante, que é intransferível. Ninguém colherá por nós. Nós colhemos o que nós semeamos. Se até agora não foi muita coisa boa, podemos mudar a partir de hoje, desse momento. Porque se eu decidir mudar nesse momento, é daqui para frente que eu começo a colher. E as consequências serão sentidas aos pouquinhos. Levaremos, claro, às vezes alguns anos para diluir, né, os equívocos do passado. Mas Simão Pedro também enfatizou. O bem cobre a multidão de pecados. Um ato de amor cobre a multidão de pecados. O que nós estamos esperando então? Vamos aprender. Vamos ser pequenas luzes. Aqui tem o nosso querido
Haroldo Dutra Dias, diz assim: luz é luz, não importa se é a luz de uma vela. Temos que transmitir formosura na alma de nossos filhos. Falemos para as nossas crianças: meu filho, uma pessoa de bem, evangelizada, não faria isso. Tem algumas, eu fui anotando assim as palestras que eu vou ouvindo, né, que aqui o defeito é temporário, a perfeição é eterna. Porque nós sofremos por causa das nossas imperfeições. Quanto mais imperfeições, mais sofrimento. Não nos iludamos. Eu tenho no final do meu e-mail uma mensagem que diz assim: quem está se comprometendo moralmente nunca está triste, lamentará depois. Justamente assim, a bonança material às vezes fazem com que nós demos gargalhadas, né? Que nos iludamos com algumas características do mundo material, mas que nos compromete cada vez mais. Isso é sério e nós temos que tomar um caminho dessas virtudes que estamos, né, realçando nesse programa, da humildade, da fraternidade, da caridade. E isso só depende de nós. Caridade conosco mesmo, porque uma caridade, quando eu me amo, eu me proponho a aprender alguma coisa a mais. Eu vou estudar, vou aprender, e para isso não tem idade física. Idade biológica não conta, mas é a vontade emocional, porque o espírito é imortal. Não interessa se tem 1 bilhão de anos, 20 bilhões, 30 bilhões de anos. É espírito, é imortal, está sempre aprendendo. Jesus, o único espírito puro que esteve entre nós, ainda está aprendendo. Hoje ele governa 4, 5 planetas, é o governador espiritual do planeta Terra, mas tem outros que estão sob a sua jurisdição espiritual, né? Então, assim, é um espírito de envergadura que nós não podemos nem, por enquanto, tentar decifrar. Mas nós chegaremos lá. Porque se tem uma coisa que não é incógnita, que é fatalidade, é a nossa perfeição. Ou a perfectibilidade. Porque perfeição absoluta só de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Vamos ouvir uma música muito especial? Moacir Camargo é um grande trabalhador na seara do Consolador, do Espiritismo, né? Um grande intérprete e um grande cantor, um grande fazedor de músicas, né? Um grande compositor. É muito linda essa música, prestem bastante atenção. Fátima Badalotti, né? Obrigado por estar conosco. É a vibração de todos em sintonia que muda a psicosfera do planeta. Nós nos propomos a ouvir um programa edificante, uma leitura edificante, um programa bom na televisão, uma palestra. Nós mudamos as nossas vibrações. E isso vai para a psicosfera. Nós ajudamos Jesus na governabilidade do planeta. Podemos ter certeza. Ama. Que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores. Querida Maura, o Moacir, sempre conosco e torcendo. Beijo grande do Nenê. O apelido que eu tinha e que a Maura guarda com muito carinho até hoje. Muita paz, muita luz no coração de todos vocês. É fruto do amor. Ama. Que o amor perdoa, e o perdão te dou muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor.
Marcelo Fraga, obrigado por estar conosco. Beijo grande no coração de toda a família. Livre a ecoar. Alcir Camargo, grande trabalhador, trabalha no Brasil inteiro, já esteve aqui em Rodeio, ficou em casa, participou do evento aqui no Centro Cultural, participou em Blumenau também conosco, da Mostra de Arte Espírita. Grande trabalhador, tem essa sensibilidade para músicas desse tipo. O amor é leve. E nós só podemos optar pelo amor sempre. A caminhada de reestruturação emocional está ao nosso cargo. Pela nossa vontade, pelo nosso amor, podemos fazer cada vez mais. Todos podemos mais. Ouçam, vejam, sintam que mensagem legal essa aqui. Os sentimentos alheios. A mensagem muito singela, mas tenho certeza que reforçará o nosso ânimo de aprendermos um pouco mais, de fazermos um pouco mais por quem está ao nosso lado, por quem precisa da nossa boa vontade. Em tempos em que a ordem é produzir, conquistar mercado, superar o concorrente, algumas atitudes verdadeiramente surpreendem. É comum entrarmos em lojas e observarmos a ansiedade do atendente quando se pede para ver outro produto e outro mais. Se acompanharmos o seu olhar, possivelmente descobriremos que ele se dirige ao cliente potencial que adentra a loja. Cliente que tem seu perfil rapidamente identificado, na mente do funcionário, conforme esteja vestido, sua postura diante da vitrina, olhando esse ou aquele artigo. É um mundo apressado, em que parece que todos desejam usufruir do que está para vir, esquecendo-se do presente, do que está ocorrendo. Por isso mesmo, frisamos algumas atitudes nos causam surpresa. Como o caso daquela mãe que levou o filho ao Walt Disney World Resort. Fã da animação Toy Story, depois de muito se divertir, o garoto ganhou o Slink, o cachorro mola. Não sei se é essa pronúncia, Slink. Como toda criança que tem nas mãos o objeto de sua idolatria, não o largou mais. Enquanto dormia, enquanto passeava, enquanto se alimentava. Fim do período de férias, deixaram o hotel e se encaminharam para o aeroporto. No carro, foi dada a falta do Slink, onde estava. Em certo momento, ele foi esquecido dentro de uma loja, enquanto pai e filho se divertiam com os brinquedos. A mãe fez alguns telefonemas e, para consolar o filho, disse que, como os personagens Buzz e Woody no filme O Slink, possivelmente haveria de encontrar o caminho de casa. Quando afinal chegaram em celular, receberam uma ligação da loja. O cachorro mola fora encontrado. De imediato, a mãe perguntou quanto custaria para enviá-lo via postal. Os funcionários responderam que não custaria nada e que o Mickey estava tomando todas as providências. Somente haveria que ter paciência, porque demoraria uns 10 dias para Slink chegar. Quando finalmente a encomenda foi entregue, nova surpresa. Uma carta esclarecia o sumiço de Slink. Parece que ele não estava pronto para o fim da viagem. Nós o encontramos brincando com alguns amigos. Esperamos que você não se importe, mas eles queriam acompanhar o Slink na viagem para casa. E quando o garoto abriu o pacote, lá estava o cachorro com seus amigos, o boneco do Woody e mais alguns soldadinhos. Vamos analisar então esse texto tão singelo. Quando alguém, em meio aos seus tantos afazeres e interesses comerciais, faz uma pausa para se preocupar com um brinquedo esquecido, em momento de distração, é algo que nos fala que este mundo está assim, melhor a cada dia. O importante, em verdade, não era o brinquedo, que poderia, quem sabe, em outro momento, em outra viagem, vir a ser substituído. Eram os sentimentos da criança que envolviam aquela perda. E exatamente nisso é que pensaram os funcionários e gerente daquela loja. Por isso,
se esmeraram em tudo providenciar e até alimentar um tanto a mais a fantasia da criança, inventando uma historinha. Oxalá fôssemos todos nós assim, preocuparmos-nos com os sentimentos do outro, criança ou adulto. Quantas vezes dizemos que certas atitudes são pura tolice, são perda de tempo. E, no entanto, se constituem em pequenos gestos que produzem felicidade, que alegram o coração de uma criança, felicitam um adulto, tornando um dia inigualável. Pensemos nisso. Que a mensagem, como falei, singela, mas com um fundo emocional muito forte, para que nos preocupemos cada vez mais com quem está à nossa volta. Às vezes nós passamos o nosso dia a dia, não enxergamos alguém necessitado, alguém que pede apenas um aperto de mão, um abraço forte, um sorriso, e que é um sorriso às vezes que tira alguém de um suicídio. Alavanquemos as nossas possibilidades como criaturas divinas, aprendendo um pouco mais. Amai-vos e instruí-vos. Lembram? E é com essa mensagem tão especial, lembrando também que as pessoas mais perversas um dia serão anjos. Nós nos equivocamos muito. Alguém orou por nós, rezou por nós, nos abraçou forte, tomamos um rumo diferente por causa disso. E hoje talvez possamos sermos pequenos semeadores de luz. Eu, você que está me ouvindo, você que está me vendo. Procuremos então, na medida do possível, trabalharmos para a nossa elevação. E a nossa elevação só se dá a partir do momento que, pela vontade, que é um atributo do Espírito, eu possa começar a tomar novas atitudes. Primeiramente, claro, tenho que aprender. Não posso dar nada para alguém se eu não tiver. Então, vou aprendendo aos pouquinhos, e é aos pouquinhos que eu vou solidificando esse amor, essa estrutura emocional maior da presença de Jesus em nossos corações. É a alegria maior de sermos cada vez mais úteis na seara do Cristo. Começarmos a fazer o que nós precisamos fazer. Não o que nós simplesmente gostamos ou o que nós queremos fazer. Porque até que chega um momento em que elas vão se identificar. E a luz maior da presença de Jesus nos dá esse encaminhamento. Vamos ouvir uma música muito especial, uma homenagem ao nosso querido Chico Xavier, que em outras existências foi Francisco de Assis, foi Allan Kardec antes, Francisco de Assis foi Jean Hus, que abriu os caminhos para que Lutero tomasse algumas providências, foi também João, o evangelista, foi Platão, foi Daniel, na Cova dos Leões, lembram? Foi Isaac. Olha a caminhada desse homem, sempre a serviço de Jesus e por todos nós. Nós, independentemente de religião, temos muito que agradecer a esse Espírito tão especial. E ele está conosco, continua no trabalho, assim como tantos outros. E nós, seguindo o exemplo de cada um deles, podemos ser cada vez mais luz. A Ivone está dando uma ótima semana para todos, muita paz, muita luz, e avante, porque nós precisamos receber o amparo de quem está à nossa frente, porque na retaguarda tem muitos esperando um abraço forte de todos nós, e só depende de nós. Vocês ficam agora com o programa Rádio Itália, o melhor programa italiano do Brasil. Nosso querido Tony Tais, o Felício e o Elêmaco aqui nas picapes. E eu volto ao meio-dia com o programa Buenasti, o gauchão da Clentina. Música gaúcha de fundamento, aqui também na 98,3. Muita paz, muita luz no seu coração e até lá. Bom dia. Beijo grande para vocês.